Disciplina Administração Contemporânea. Hoje eu vou falar sobre o surgimento das empresas e organizações e também falar sobre os precursores da organização. Sobre a questão do surgimento da administração como ciência, sabemos nós que nos anos 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios, ali já se tinha a organização. A organização ela iniciou nessa época. Já a administração ela surge por volta de 1900 com Taylor e Fayol. Na questão do surgimento que nós temos da organização, houve uma revolução industrial. O que é revolução industrial? Se trabalhava realmente de forma artesanal e passou a ser trabalhar de forma mecanizada. As máquinas ela vêm substituir todo o processo das pessoas que viviam dentro do campo, que faziam as suas produções, e então aí veio a questão das máquinas. A máquina foi uma revolução, gente, porque no momento onde se tinham 10, 20 funcionários, apenas 1, 2 exerciam a função de quê? Da máquina, da utilização da máquina. Porque não tinha uma divisão de trabalho na época. Depois passou a ter a divisão de trabalho. E houve também o êxito rural. Esse êxito rural é justamente onde as pessoas trabalhavam no campo, elas migram para a cidade em busca de uma coisa melhor de trabalho. Por quê? Porque aí eles ganhavam através do salário, do dinheiro, dentro das empresas, das organizações. Mas tinha que ter uma especialização. Sabemos nós que quando por volta de 1900, isso é antes de 1900, ocorreu no século XVIII na Inglaterra, que foi justamente a Revolução Industrial, que foi um marco, a Europa toda. E quando chegou nos Estados Unidos, por volta de 1900, 3 precursores realmente desenvolveram todo esse processo de administrar. Foi Taylor, Frederico Winslow Taylor, Henry Fayol, eles foram justamente os precursores, Henry Ford também. A diferença entre os três é que o Taylor ele tinha uma visão mais de execução de tarefas, as tarefas que cada trabalhador exercia. E ele trabalhava sempre com a questão de quê? De um salário digno, esse salário digno para os seus trabalhadores. Uma outra coisa que Taylor desenvolvia era através dos tempos e movimentos. Ele trabalhava assim, cada funcionário que exercesse a sua função tinha que ter um tempo necessário. Era o chamado times money, tempo é dinheiro. E ele tinha uma visão assim, minimizar os custos e maximizar a lucratividade. Já Fayol não. O Fayol ele tinha uma visão mais da estrutura da organização. Essa estrutura da organização é que se trabalha nos dias de hoje. Por exemplo, num organograma de uma empresa, você tem um presidente, você tem uma diretoria, você tem uma chefia, você tem seus executores. E também tem uma questão de staff. O que é staff? Staff são assessores. Esses assessores, por exemplo, você tem um presidente que tem que se reportar para o seu diretor. Então ele primeiro reporta para uma assessoria de staff, aonde tem autoridade e responsabilidade. Quer dizer, desde os tempos passados, as organizações elas eram tidas como organização linear, funcional e de staff. Ali a organização linear ela é em forma de linha, conforme eu falei, de autoridade e de responsabilidade. Por exemplo, na questão do militarismo, nós temos lá várias funções, como do coronel, aí vem
o major, aí vem o capitão. Observem vocês que aí tem uma questão de hierarquia. Então essa hierarquia você tem que ter responsabilidade. É o que acontece hoje nas empresas. Você é subordinado à tua chefia. Então você responde uma chefia, responde um departamento. Então tem que ter uma questão hierárquica, né? nessa questão de hierarquia. Então o Fayol, ele criou-se, vamos dizer assim, que hoje nas organizações onde se trabalha, a questão das funções administrativas. Funções essas que nós temos que sabermos planejarmos, organizarmos, liderarmos, executarmos. Então isso são funções de uma empresa, funções de uma organização. Uma outra coisa que Taylor falava muito bem era justamente sobre a questão de não só dessas funções, mas a questão também das funções de segurança, das funções de liderança, nas funções da contabilidade, nas funções de saber trabalhar de cada setor dentro de uma organização. E já Ford não. Ford ele cria uma questão de ritmo. Ele achava que todos os carros Ford, no qual foi produzido por volta de 1914, a visão dele era justamente essa. Todos os carros eram pretos e em série. E só para você ter uma ideia, se ganhava por semana. Cada trabalhador da linha Ford ganhava $25 por semana. Não tinha descanso remunerado. Então, não tinha férias, vamos assim dizer. E essa visão de ritmo, né? Ele trabalhava com ritmo. E Ford absorveu todos os conhecimentos de Taylor e de Fayol. Então, estou falando para vocês desses precursores. Estou falando com vocês na questão da Revolução Industrial que iniciou, que é justamente essa passagem do campo para a cidade, né? Onde as pessoas realmente começaram a morar perto, né, dos locais de trabalho, a produzir mais. Aí surge realmente todo o sistema capitalista, né, onde os empresários, os donos, né, das empresas, eles buscam uma situação assim dos operários. O operário ele dá a tua força de trabalho, força essa que é executada em forma de troca de salário. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios, algumas questões, vocês depois pesquisem alguma coisa sobre o surgimento das organizações, os precursores Taylor, Fayol e Ford, e assim eu termino mais ou menos essa fala sobre o início da administração e da organização. Ok, gente? Fiquem com Deus.